Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos aí com o nosso amigo Chico Garcia, trazendo informações do nosso timão. Segue o vídeo aí. Para falar do Timão, porque tem reforço pro ataque. O Corinthians se mexendo no mercado da bola. Mais um zagueiro pode sair. E tem dúvidas no time aí para encarar o Bragantino nessa quinta-feira. Nem deu tempo da gente falar, né? Mas o Kaká tem um interesse do Atlético Paranaense. E o Félix Torres tá encaminhando, né? A gente já falou sobre isso. Tá indo realmente pro Internacional. Cara, se o Corinthians conseguir, Marcelo Paz, onde você tava? Se o Corinthians conseguir. E quando a gente fala sobre isso, não tem a ver com né, a pessoa, né? É o profissional, cara. São dois zagueiros que não comportam mais a necessidade do Corinthians, não representaram, não, sabe? Não conseguiram performar diante de um nível aceitável. Então, se você conseguir viabilizar negócios, porque o Corinthians não pagou barato por eles, né? Vocês sabem, mais de 40 milhões no Félix, mais de 20 milhões no Kaká. E assim, caras que não estão jogando, não vão jogar, em algum momento foram alternativas na lateral direita, e aí é aquela história, se tá no elenco em algum momento vai jogar, né? E pode comprometer. Então, mais importante do que os reforços, as contratações, e elas continuam acontecendo, é você dar uma limpada, né? É pensar, não, cara, isso aqui, deixa eu administrar melhor, esse salário aqui não tá comportando, esse cara aqui não me rende, porque aí se torna caro, né? Quando você tem jogadores assim dentro do teu elenco, eles são caros. O Atlético Paranaense tem um interesse, demonstrou interesse, mas não fez uma proposta oficial ainda. O Corinthians aguarda essa proposta e, obviamente, vai facilitar qualquer tipo de liberação, de repente até pagando parte do salário. Ele estava no Atlético antes de ir para o Corinthians, emprestado pelo Tokushima Vortis do Japão. E aí o Corinthians consegue um empréstimo, repassar esse empréstimo, né, que era do Atlético para o Corinthians, só que aí com uma opção de compra que foi muito mal feita na época, né? Ele precisava bater uma meta muito simples de jogos e o Corinthians teve que pagar mais de 20 milhões para adquirir os direitos dele. Então, tomara que o Corinthians consiga colocá-lo nessa negociação, o Kaká, no Atlético Paranaense, onde ele já esteve em 2023. Gente, eu já vou falar do que vocês querem falar, porque tem atacante chegando. Antes disso, o Hugo Souza, ele não treinou nessa terça-feira na reapresentação por uma virose. E, cara, ar-condicionado, né, Hugo? Sei lá, né? Ou pegou um vírus aí, né? Eu realmente não sei. Mas essa época é dose, né? A gente acaba acometido aí por algumas situações. E aí, se ele não jogar, o Felipe Longo joga, né, na quinta-feira contra o Bragantino fora de casa, não tem problema nenhum. Outras novidades, né? O José Martínez segue, entre aspas, preso na Venezuela, né? Não conseguiu obter o seu documento, né, do passaporte para poder voltar. E o Memphis, cara, não trabalhou com bola ainda esse ano. O Memphis, ele além do reequilíbrio muscular que ele precisou fazer, porque ele jogou no sacrifício no final da temporada passada e tal, ele ainda tá com um edema ósseo, né, que ele tá tratando ali e tudo mais, e por isso, obviamente, ele tá fora. O Yuri, ele já tinha chegado na sexta-feira da Itália para resolver lá a questão particular dele da cidadania. E aí, como ele não tinha tido nenhum treinamento, ou um treinamento ali na sexta-feira, para o jogo no domingo, ele não foi relacionado para a partida de estreia contra a Ponte Preta. Agora não, agora ele já participou de uma sequência de atividades e pode estar à disposição do Dorival Júnior. O Ranielli também já está trabalhando normalmente, também é outro que pode aparecer. Ele, né, ficou mais uns dias ali, fazendo mais um trabalho de carga, aquela coisa toda, então agora vai estar liberado também pelo Dorival. O Gabriel Paulista entrou no bid e está à disposição. A gente já falou aqui que na entrevista dele, ele disse que estava jogando, está no meio da temporada lá, né, tá super bem fisicamente, quer jogar o quanto antes, está ansioso e tudo mais. Claro, vai depender dele se encaixar no esquema. Ele tem também poucos treinamentos, poucas atividades com o técnico Dorival Júnior. Dentro da mescla, da necessidade daqui a pouco de preservar um ou outro zagueiro titular, o Gabriel Paulista pode acabar aparecendo, talvez não começando, ganhando alguns minutos. O Pedro Malans, o uruguaio lateral direito que rescindiu com o Peñarol, já está no Brasil para realizar exames e da mesma maneira como aconteceu com o Gabriel Paulista, se ele der tudo certo no trâmite, aí ele vai ser anunciado como jogador do Corinthians. Agora sim vem o que interessa. Não que
as informações até aqui não interessassem, né? Mas eu sei que vocês querem saber do Caio César. Olha, muito bom jogador, hein? Habilidoso, rápido, 21 anos, do Al Hilal. Começou no Coritiba, passou pelo Vitória de Guimarães de Portugal e tá jogando lá na Arábia Saudita. Esses dias deu passe pro gol do Darwin Nunes. Já nem foi relacionado no jogo contra o Al Nassr, porque ele quer mais oportunidades, ele quer jogar. Numa temporada que começou em agosto, ele tem 14 jogos, só 6 como titular. Então ele está querendo espaço, e aí o Corinthians se apresenta como um clube para ele voltar para o Brasil, poder desempenhar, vai ser, não sei se titular, mas assim, vai receber chances com o calendário que a gente tem. Com a característica que ele tem, é um jogador que o Corinthians não tem. Não tem no elenco. O Dorival Júnior está desesperado por esse atleta, em termos de características, e o Corinthians encontrou. Jovem, 21 anos, e sem custos de direitos, né? A gente está falando de um jogador que vem por empréstimo, ele tem contrato até junho de 2028 com o Al Hilal, mas o Al Hilal toparia liberar pagando o salário do jogador, né? Então o Corinthians vai ter que pagar o salário dele, mas não precisa despender nenhum valor para contratá-lo. Dessa maneira, o clube consegue se adequar financeiramente para trazer um cara super jovem, promissor e de beirada, velocidade, lado de campo, que é tudo que o Dorival precisa. Poxa, o Thales Magno, embora tivesse algo perto dessa característica, nunca foi o cara que o Corinthians precisou. O Romero já não era mais esse cara da velocidade, nunca foi, na verdade, do drible, da velocidade talvez, mais força. Cara, o Vitinho é um cara mais meia atacante, né? Um cara que cai mais por dentro. O Corinthians não tem esse cara do escape. O cara que pega uma bola no 1 contra 1 e pode criar uma jogada ofensiva. O Corinthians não tinha no elenco. Tentou o menino Kaique e tudo mais, né? Que também tem um pouquinho essa característica. Esse é o cara. Caio César, 21 anos, do Al Hilal. Tá tudo certo, o Corinthians avançou para contratá-lo. E a gente deve ter a confirmação aí nos próximos dias. Eu gostei bastante, viu? Achei criativa. E quando a gente fala no trabalho do Marcelo Paz, eu preciso citar ele aqui todo o vídeo, né? Quando a gente fala é isso. Arrumar um clube pro Félix Torres, arrumar um clube pro Kaká, ver um jogador que quer voltar pro Brasil e que o clube de lá aceita liberar sem custos, e aí você paga o salário, e aí você consegue, né, fazer um bem bolado aqui para reforçar o teu elenco. É um jogador, por quê? Porque o cara que está todo mundo olhando, você não vai conseguir contratar dentro da tua reestruturação financeira. Você não vai pegar o Cristiano Ronaldo, você não vai pegar o Thiago Almada. A realidade do Corinthians não é essa. Então você precisa fazer o quê? Peraí, vamos ver quem é que está querendo voltar, o salário a gente consegue negociar aqui, beleza, então tá bom. Então esse cara tem a característica que o treinador precisa, não é um cara que, sei lá, fisicamente tem problemas, é um garoto de 21 anos, ou seja... Gostei muito. Estou gostando muito dos movimentos. Acho que o Corinthians está fazendo movimentos muito interessantes dentro da sua realidade e que podem agregar demais no time do Dorival Júnior. O Corinthians deve ir para mais uma temporada muito exitosa dentro de campo. Se as coisas, né, caminharem fora de campo, eu acho que dentro de campo, não sei se vai ganhar, né, gente? A gente não sabe. Pô, tem uma Libertadores pela frente, é um campeonato muito difícil, traiçoeiro, tem equipes que estão investindo aí na casa do bilhão, então é muito difícil concorrer. Mas o Corinthians na Copa do Brasil provou que consegue lutar, competir, resistir e às vezes até vencer. Comentem aqui o que vocês acharam disso tudo, me perdoem a voz, tá difícil aqui, mas vai melhorar. Inscreva-se no canal, deixa o teu like, eu volto na próxima. Tchau!